Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por te pertencermos. Muito obrigado porque o Senhor tem prazer em se mostrar a nós, o teu povo. E também obrigado porque lâmpada para os nossos pés é tua palavra e luz para os nossos caminhos. Por causa disso, nós olhamos para ti, te pedindo que desejamos, através do ministério do teu Espírito, que a tua palavra seja aberta aos nossos corações. O Senhor mesmo possa ser visto por nós. Queremos ver tua face, queremos ver tua glória, queremos ser por ela transformados. Muito obrigado, porque tu nos reúnes em teu nome nessa noite. Toma todo esse tempo nas tuas mãos, nossas vidas nas tuas mãos. Nos ajuda com toda provisão necessária para esse tempo. Toda a nossa suficiência vem de ti. Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ontem, então, nós começamos a compartilhar algo relacionado à visão espiritual e a relação entre a visão espiritual e o vaso no qual o Senhor deposita a visão. E colocamos para os irmãos como que 3 pares, que na verdade fazem uma correspondência única, todos os 3. Nós falamos sobre a necessidade de adequação, de interação entre a visão e o vaso, vimos um pouco disso ontem. A necessidade de interação e de adequação entre a mensagem e o mensageiro, e a necessidade de adequação entre a promessa e o herdeiro da promessa. Na verdade, esses 3 pares, eles falam de uma só adequação, que é a necessidade daquilo que está no coração de Deus, daquilo que é verdade em Deus, daquilo que é propósito em Deus, seja então recebido por vasos, por instrumentos, por herdeiros, de uma forma interior, entranhada, para que então, de acordo com o propósito de Deus, visão e vaso sejam um só, herdeiro e promessa sejam um só, e mensageiro e mensagem sejam um só. Então, mais uma vez, queria enfatizar isso, a importância disso para os irmãos. E ontem nós começamos lendo aquele texto de Lucas, quando o Senhor fala sobre odres novos para vinho novo. A importância daquele texto. E o Senhor dá, na verdade, 2 passos naquele texto, não um só. Primeiro, ele dá o passo de dizer que o velho odre se refere, então, àquela velha aliança, que era conhecida daquele povo judeu, mas que ele agora instituiria uma nova aliança, que seria, então, um novo odre. E para esse novo odre, seria necessário, então, um vinho novo. Ele não fala a respeito de vinho velho com relação ao odre velho no início. É como se ele dissesse, naquele odre velho não havia esse vinho. Então ele dá, em primeira instância, ele fala apenas do odre velho e do pano novo remendando uma roupa velha, dizendo que isso é impossível. Depois ele vai fazer a adequação, dizendo, não, ninguém vai colocar um vinho novo em um odre velho, se referindo àquela velha aliança. Então ele vai dizer que para um vinho novo, seria necessário um odre novo. Então aí ele coloca a ênfase no novo, na nova aliança. E aí ele diz assim, e ambos se conservam. E nós vimos o significado disso, a beleza disso, a importância disso. O Espírito Santo colocado como vinho novo, colocado em odres totalmente novos. Não foram odres reformados da velha aliança, mas foram odres feitos novos, para serem depósito de um vinho novo, para que ambos pudessem então se conservar. Então, quão precioso é isso? Então, aquele odre não iria se romper, porque o Senhor não colocou o seu espírito, ele não colocou o vinho novo em um odre velho, então o odre velho não vai se romper, porque não foi lá que ele foi colocado, percebe? Ele liga o vinho novo apenas ao odre novo, e não ao odre velho. Então, o vinho novo, colocado no odre novo, ambos se conservando, é o primeiro passo, mas então o Senhor dá um segundo passo. E qual é o segundo passo? Ele diz assim, e ninguém que tendo provado o velho, diz
que prefere o novo. Isso com relação ao vinho. Porque então, essa pessoa que provou o velho diz, o velho é excelente. Então veja que há um segundo passo. Ele vai dizer que não apenas ele iria colocar um vinho novo em odre novo, mas que esse vinho novo e odre novo seria um conjunto, de tal forma, caminhando juntos, em que então aquele sabor do vinho novo, do vinho da nova aliança, do Espírito Santo, que seria derramado em odres novos, ele então faria um trabalho naquele odre. Aquele odre o conservaria de tal forma que então nesse processo o vinho seria amadurecido. Então nós usamos aquela figura do Salmo 119, verso 83, quando o salmista diz, já me assemelho a um odre na fumaça. Muito interessante. Aquele odre seria colocado numa temperatura constante, com o vinho dentro. Odre na fumaça. Havia então ali um fogo sob ele, temperatura constante, para que então o vinho fosse fermentado àquela temperatura constante. Então fosse produzido um bom vinho. Esse trabalho dessa temperatura constante é uma das figuras, sem dúvida, do trabalho do Espírito Santo. Nós lembramos ontem como Pedro enfatiza isso. O valor da vossa fé apurado, como que provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então a necessidade que o Espírito Santo não apenas conquiste odres novos, mas que o Espírito Santo em odres novos possa então levar esses odres, né, à plena maturidade, pensando então nos odres como vasos. Então não apenas o propósito do Senhor é colocar o vinho novo no odre novo, mas o propósito do Senhor é mais do que isso. Vamos colocar em uma palavra, o propósito do Senhor é maturidade. É que nós sejamos então vinho maduro, vinho velho, vinho excelente, vinho no qual, odre no qual aquele vinho depositado, ele possa então expressar o seu melhor sabor, porque odre e vinho fizeram um conjunto. Então nós fomos ao livro de Isaías, procurando examinar o que esse profeta, especialmente naquele capítulo 6, tem para nos ajudar nessa questão da relação entre a visão e o vaso, né? Entre o odre e o vinho. Então nós vimos 3 pontos importantes que eu vou só colocar de novo para os irmãos para retomarmos a linha hoje, olhando um pouco da experiência de Abraão com relação a esse assunto. Nós vimos que quando nós falamos sobre visão, 3 coisas precisam ser bem claras para nós, bem claras, segundo o texto de Isaías 6. Quando falamos sobre visão, nós não estamos falando sobre visão da igreja, em primeiro lugar, e nem sobre qualquer outra visão. Nós estamos falando sobre visão das glórias de Cristo. Se não temos visão das glórias de Cristo, não temos nada. Nossa maior ocupação, na verdade, nossa única ocupação, é contemplar a glória de Cristo. Para que, contemplando a glória de Cristo, nós possamos ser transformados de glória em glória na sua própria imagem. E lembra que aquele texto de 2 Coríntios diz que esse processo se efetua pelo Espírito do Senhor. Lembra? 2 Coríntios 3,18. Transformados de glória em glória, como a sua imagem, como pelo Espírito do Senhor. Ou como pelo Senhor, o Espírito. Né? Pelo Espírito do Senhor. Então qual é o propósito do Espírito do Senhor? Ele foi nos dado para nos revelar as glórias de Cristo. Ele é o vinho novo, nesse odre novo, que quanto mais revela as glórias de Cristo, mais nós somos levados à maturidade. O vinho está interagindo com o odre, e nós estamos sendo levados à maturidade. Então, em primeiro lugar e acima de tudo, visão espiritual é visão de Cristo. Cristo é a sabedoria de Deus. Quanto mais visão de Cristo nós temos, mais nós temos visão de todas as coisas. Quanto mais visão de Cristo nós temos, mais nós temos visão a respeito da igreja, a respeito do mundo, a respeito de todas as coisas. Então, a primeira coisa que Isaías viu naquele capítulo 6 foi a glória do Senhor. Não é? Eu vi o Senhor. A segunda coisa que compartilhamos sobre visão é paralela a essa visão de Cristo. Na mesma medida em que nossa visão das glórias e perfeições de Cristo, sua pessoa e obra, crescem, mais a nossa visão de nós mesmos cresce, no sentido de quem somos, a nossa dependência do Senhor. Isso nos mantém em uma humildade genuína, não em uma falsa humildade, em um pretexto de humildade, como citamos ontem aquela frase de Pascal, né?
Conhecer a Deus e conhecer a nós mesmos é verdadeira humildade. Então foi isso que aconteceu na visão de Isaías. Quando ele viu a glória do Senhor, ele disse: ai de mim, eu estou perdido. Ele teve uma visão adequada sobre ele mesmo. Por isso ele pôde ser um vaso que o Senhor pôde usar com tanta propriedade e profundidade, né? Mas mais um passo ainda, como vimos ontem. Isaías viu uma outra coisa impressionante naquela sua visão. O que mais que ele viu? Quando ele disse: ai de mim, eu estou perdido, ele diz que um serafim voou para ele. Aquele que estava ali imediatamente ligado à glória do Senhor, não é? Porque quando ele descreve a glória do Senhor, ele diz assim: e serafins voavam sobre o trono e proclamavam: santo, 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 cobrindo seus rostos, não é? Porque toda a glória pertencia àquele que estava no trono. Então, embora a face dos serafins refletisse algo daquela glória, eles cobriam o rosto, para que a glória deles não chamasse então nenhuma atenção, como reflexo da glória que eles próprios contemplavam. Então eles cobriam seu rosto, cobriam seus pés e voavam com 2 asas. E proclamavam: santo, santo, como que chamando a atenção para aquele sublime, exaltado, que estava sentado no trono. Maravilhoso. Então, depois que Isaías tem a visão dele mesmo, como que num desespero, ele diz: ai de mim. E a palavra hebraica lá então é: eu sou digno de morte. Nossa tradução diz: estou perdido. Sou homem de lábios impuros. É como se ele dissesse: a visão que eu tive sobre Jerusalém, sobre Judá, proclamando ais para esse, ais para aquele, mais um ai para o outro, agora eu vejo o meu ai. Ai de mim. Eu sou um homem digno de morte. Eu estou perdido. Então ele diz: um serafim voou para mim, ou seja, uma provisão da graça externa a ele. E não apenas voou para ele, mas voou para ele trazendo uma brasa viva do altar. Percebe? Então nós sabemos que o altar na Bíblia sempre aponta para a cruz. Então o terceiro aspecto fundamental dessa visão espiritual é a visão da glória da pessoa de Cristo, é a visão consequente a respeito de quem nós somos, da nossa necessidade, fragilidade, dependência. E em terceiro lugar, é visão da obra de Cristo, ou visão da cruz de Cristo. Irmãos, se nós não somos mensageiros da cruz, nós somos mensageiros de nada, de mensagem nenhuma. Decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor, grande tremor, que eu estive entre vós. Lembra Paulo dizendo para os Coríntios? Porque esse homem, como Isaías, tinha essa tripla visão. Visão da glória de Cristo, visão de quem ele era, da sua necessidade, da sua fragilidade, da sua dependência, temor, tremor, mas também tinha visão da cruz, visão do altar. E também falamos que essa visão da cruz não é apenas objetiva. Não é apenas termos uma visão das glórias da cruz de Cristo, isso já é muita coisa. Nós teríamos uma eternidade contemplando isso, você não tenha dúvida. As glórias do nosso Redentor, as glórias da cruz, mas também uma visão clara a respeito do caminho da cruz. Nós não podemos ser vasos para Deus, a não ser que deixemos de falar sobre a cruz e realmente andemos no caminho da cruz. Neguemos a nós mesmos, tomemos a cruz e sigamos o Senhor. Então há necessidade de que nós conheçamos o caminho da cruz, nós tomemos a cruz, nós saibamos o significado da cruz, tratando em nós com tudo aquilo que não é Deus. Então a cruz tem sempre 2 aspectos: a sua visão objetiva, a grandiosidade da cruz de Cristo, mas a sua visão subjetiva: a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então a necessidade do trabalho da cruz em nós. Fazendo o quê? Dividindo alma de espírito, separando o precioso do vil. Lembra que o Senhor falou para Jeremias? Quando separares o precioso do vil, serás a minha boca. E o que separa o precioso do vil em nós é uma só coisa. Não é o estudo bíblico em si mesmo, não são as reuniões. O que separa o precioso do vil em nós é o trabalho da cruz. O Senhor usa as reuniões, usa a Bíblia, usa a oração, usa muitos meios, para que então a cruz possa ir fundo em nós, separando o precioso do vil. Então depois que Isaías recebeu essa provisão, que texto interessante, aquele Isaías 6. Então depois disso, tem mais um passo. Ele ouve a voz. Percebeu o que está acontecendo? Vê a glória do Senhor, vê a si mesmo,
vê a provisão do altar, ouve uma voz dizendo: a quem enviarei? Agora é uma voz que clama por um mensageiro, é uma voz que clama por um vaso, percebe? Mas um vaso que viu a glória de Deus, do Senhor, um vaso que viu quem Ele é, um vaso que viu a provisão do altar. Então a voz vem para este vaso. E a pergunta então: a quem enviarei? Porque esse vaso precisa se disponibilizar, não é? Ele tem que desejar. O Espírito Santo nunca irá em nós além daquilo que nós desejamos. O Espírito Santo nunca irá em nós além daquilo que nós permitirmos, porque ele não é invasivo. Ele sempre irá convidar-nos, exortar-nos, admoestar-nos, constranger-nos, mas ainda assim ele será aquele que está à porta e bate, como disse o nosso Senhor. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é? Então, é assim que ele age. Então, aquela voz é ouvida, com uma pergunta. Imagina o nosso Senhor fazendo perguntas. Né? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então, Isaías, com essa tripla visão, ele se apresenta. Ele diz: eis-me aqui, envia-me. Ah, irmão, quão importante é isso. Você lembra quando o Senhor encontra Moisés? Me permite fazer mais esse comentário rápido, antes de entrarmos no assunto de hoje. Você lembra quando o Senhor encontra Moisés em Êxodo 3? Naquela sarça ardente, fala com ele sobre libertar o povo do Egito? Você lembra um dos sinais que o Senhor deu para Moisés, para que ficasse claro o que o Senhor queria fazer com ele e através dele? Você se lembra? Primeiro o Senhor manda, pergunta para ele: o que você tem na mão? Ele diz: uma vara. Aquela vara era a vara que dizia, que falava a respeito da disciplina de Deus. Porque lá no Egito, o que ele tinha na mão era um cetro. Ele era o filho da filha de Faraó. E ele tentou libertar o povo de Deus, ele tentou ser um vaso para Deus usando o cetro. Porque quando ele viu um egípcio maltratando um judeu, ele matou o egípcio. Tão fácil resolver com cetro, não é? Mas então o Senhor falou: Moisés, vou arrancar esse cetro e vou te dar uma vara. 40 anos, sozinho. E a expressão usada em Êxodo é: Moisés foi lançado atrás do deserto. Sabe o que aconteceu com ele? Ele, no final de 40 anos, quase que não sabia nem falar. Ele estava quase balindo como as ovelhas. Porque quando o Senhor chamou a ele, ele falou: eu não sei falar. Mas a Bíblia diz, Estevão diz, no seu testemunho em Atos 7, que ele foi um homem instruído em toda a arte e ciência dos egípcios. Imagina que esse homem não sabia falar. Esse homem era muito eloquente, não é? Mas esse era o problema. Então o Senhor tira aquela cetro de Moisés, manda ele para trás do deserto, e ele passa a empunhar uma vara de pastor. Ele pastoreou o rebanho de Jetro, seu sogro, durante 40 anos. Então quando o Senhor o encontra naquela sarça, ele diz: Moisés, o que você tem na mão? Então agora ele não vai dizer um cetro, agora ele vai dizer uma vara. Porque aquele foi um instrumento da disciplina de Deus durante 40 anos. Então ele falou: lança essa vara. E aquela vara se tornou em serpente. Aí ele diz: pega a serpente pela cauda. Porque o único que poderia tratar com a serpente pela cabeça é o que viria depois dele, o Senhor Jesus. Então ele diz: pega pela cauda. E quando ele tomou pela cauda, aquela serpente se torna de novo em vara. Era o primeiro sinal. Significa que o trabalho da disciplina resulta em autoridade. O trabalho da disciplina de Deus resulta em autoridade. Moisés não achava assim. Moisés achava que a autoridade era uma questão de posição. Mas ele entendeu que a autoridade é um fruto de disciplina. Depois de 40 anos. Disciplina de Deus. Esse era o primeiro sinal. O segundo sinal, o Senhor disse a Moisés: mete a tua mão no peito. E quando ele tirou a sua mão, ela estava leprosa. Imagine que cena, irmão. Que cena terrível. Aquela mão leprosa. Certamente branca como a neve. Não é? A mão daquele homem tão saudável. Então o Senhor disse: agora mete de novo a tua mão no peito. E ele tirou de novo a mão do peito. E agora a mão dele estava sadia. O que o Senhor queria dizer? Dizer: Moisés, na primeira vez que ele meteu a mão no peito, dizendo: Moisés, olha quem você é por natureza. Veja bem a mão que está segurando essa vara. Quem você é. Agora mete a mão no peito e olha de novo. Olha o que eu te tornei. Olha o que você é em mim e por mim. Então, irmãos, esses dois sinais combinados trouxeram para Moisés uma marca tão tremenda que, por causa dela, da disciplina de Deus, ele pôde ser usado como vaso outros 40 anos. Né?
Então ele viveu 3 fases de 40 anos. 40 anos em toda a arte e ciência dos egípcios, 40 anos desaprendendo tudo que aprendeu, e mais 40 anos como vaso do Senhor. Mas um vaso que sabia o que era vara, e um vaso que sabia quem era ele mesmo. Aquela mão leprosa. Então, irmão, quão importante é isso. E você vai perceber esse mesmo trabalho de Deus em outros vasos. Quando você olha, então, a história dos tratos dos homens de Deus com bastante cuidado. Quando você olha Jacó, você vê outra coisa. Quando você olha José, você vê outra coisa. Quando olharmos Abraão, nós vamos ver outra coisa. Nunca. Sempre a mesma coisa. Mas então, qual é a intenção de Deus? A intenção de Deus é que vaso e visão sejam uma só coisa. Porque, irmãos, queria também, me perdoem por estar repetindo, mas a ênfase sobre isso é tão necessária. Deus não tem, estritamente falando, porta-vozes. Ele precisa de mensageiros com mensagem encarnada. Se o que Cristo é não ocupa nossas entranhas, nós não temos mensagem nenhuma. Se nós pregamos um evangelho sem coração conquistado, nós não estamos pregando evangelho nenhum. O que o Senhor precisa não é de teólogos, mas de pessoas por Ele apaixonadas. O encargo de Deus é um encargo de paixão. Quando o Senhor levou Neemias, falamos ontem, a ver aquele estado de ruína do povo, e o que o Espírito Santo estava fazendo, levando Neemias a contemplar aquelas ruínas, é incutir no coração de Neemias a paixão de Deus, pelo seu testemunho, pelo seu povo. E quando Neemias foi encarnado com aquela paixão de Deus, ele pôde ser usado por Deus, daquela maneira como foi. Então, essa é a intenção de Deus. Nunca vamos separar visão de vaso, mensagem de mensageiro e promessa de herdeiro. Então, hoje nós vamos buscar na palavra de Deus, primeiro, alguns textos para nos ajudar a entender, irmãos, o que a Bíblia tem para nos dizer a respeito dessa questão da promessa e do herdeiro. Porque eu penso que primeiro precisamos ter um cuidado básico aqui. Se nós vamos a Gênesis olhar um pouco, resumidamente, tirar alguns princípios do trato de Deus com Abraão, nós vamos então ao Velho Testamento. E todas as vezes que formos ao Velho Testamento, nós precisamos de muito cuidado. Porque há uma tendência, e estou falando de modo geral, muito grande no cristianismo dos nossos dias, especialmente aqui no nosso país, de transportar muitas ideias, ritos, formas, questões do Velho Testamento e da Velha Aliança para dentro da Nova Aliança. Coisa que não tem mais lugar algum na Nova Aliança. E mesmo que isso não seja feito, todas as vezes que olharmos para qualquer tipo, qualquer figura, qualquer sombra do Velho Testamento, nós necessariamente, para interpretá-las e para vê-las com clareza, nós precisamos da luz do Novo Testamento. Luz nas sombras. Porque se nós formos ao Velho Testamento sem uma boa luz do Novo Testamento, nós vamos correr perigo, grande perigo. Então eu queria ler com os irmãos, nós não vamos muito além de ler, alguns textos que falam sobre essas duas coisas. O que é a promessa, o que é a herança, o que é o herdeiro. Para que então nós possamos ver a vida de Abraão e ver como Deus tratou com o herdeiro, que era Abraão, e o que significava para ele a promessa. Então o que Deus fez na vida de Abraão através daqueles 4 altares. E por que eles são tão significativos? Foi através de 4 altares, e lembra que altar fala do quê? Da cruz. Foi através de 4 altares que o Senhor mudou Abraão, vamos usar aqui a linguagem de Jeremias agora, de vasilha em vasilha. Lembra quando ele diz que Moabe viveu despreocupado desde a sua mocidade? E não foi mudado de vasilha em vasilha, como o vinho deve ser. Por isso o seu sabor não se alterou. Ele repousou nas borras, ou aquela decantação, no processo de purificação do vinho, né? Ele é mudado de vasilha em vasilha, para que aquela borra, aqueles restos de bagaço, decante, fique no fundo do vaso, então você passa o vinho para outro vaso, e ele sofra outro processo de decantação. Então ele diz, Moabe ficou despreocupado desde a sua mocidade, por isso Moabe na Bíblia é uma figura da carne, os moabitas, né? Porque a carne não é mudada de vasilha em vasilha. Ela repousa nas borras do seu vinho. Seu sabor não se altera.
Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ela não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Lembra o ensino de Romanos? Então Abraão foi mudado de vasilha em vasilha. Cada altar é um marco, é uma nova vasilha, em que Abraão ganhou um pouco mais da visão da glória do Senhor, um pouco mais da visão dele mesmo e mais de maturidade, então, na medida que ele prosseguia com o Senhor até o último maravilhoso altar da vida dele, onde ele coloca o seu próprio filho. Então, antes de vermos isso, vamos olhar um pouquinho o Novo Testamento, para ganharmos luz sobre esse assunto primeiro da promessa. Em primeiro lugar, vamos abrir Hebreus capítulo 11. E vamos primeiro no texto que fala a respeito de Abraão, que será nosso objeto de meditação nessa noite. Hebreus 11, 8 e 9. Por favor, vamos prestar bastante atenção nesse texto. Hebreus 11, 8 e 9. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. Então vamos marcar aí essa palavra. E partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, vamos marcar também essa palavra, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó. Herdeiros, vamos marcar também essa palavra, herdeiros com ele da mesma promessa. Então vamos destacar aqui 3 palavras. Quais então são elas? Herança, promessa e herdeiro. Porque o nosso assunto, quando olharmos para Abraão, é o herdeiro e a promessa, certo? Para ficar um pouquinho mais claro essa questão de Abraão ser o herdeiro da promessa, veja comigo Hebreus ainda, capítulo 6, versículo 12. Hebreus 6, 12. Para que não vos torneis indolentes. A palavra aqui, no original, para indolentes é descuidados, ou negligentes, ou ainda preguiçosos. Notros é a palavra no original. Preguiçoso, descuidado, indolente. Mas imitadores daqueles que, pela fé, como foi dito lá de Abraão no capítulo 11, e pelo quê? Longanimidade. A palavra aqui também, no original, dá a ideia de constância, perseverança, resistência, constância. Herdam, de novo, o assunto da herança, herdam o quê? As promessas. Então está vendo a conexão bem clara? O herdeiro, a herança, a promessa. Agora, vamos a Lucas. Lucas, capítulo 11. Vamos ler alguns versículos primeiro e, acima de tudo, sobre a promessa. Qual é a promessa na linguagem do Novo Testamento? Porque nós não estamos muito interessados na promessa na linguagem do Velho Testamento. E nós vamos ver por quê. Porque a promessa na linguagem do Velho Testamento era, acima de tudo, uma promessa literal. Uma promessa geográfica. Uma terra, um lugar. Lembra Hebreus 11, que acabamos de ler? E Abraão partiu sem saber para onde. Um lugar geográfico. Para onde ia. E ele caminhou na terra da promessa. Agora, nós sabemos que, acima de tudo, isso é tipológico. Aquela terra da promessa, segundo Efésios 3:8, fala das riquezas insondáveis de Cristo. Terra que mana leite e mel. Então, como vamos interpretar a tipologia sem a luz do Novo Testamento? Né? Então, primeiro vamos ver alguns textos sobre a promessa. Lucas, capítulo 11, versículo 13. Lucas 11, 13. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará, o quê? O Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Atos, não tem nem necessidade de interpretação. Vamos só ler os versículos. Atos capítulo 1, não se precisa interpretar o que já está interpretado. Né? Atos capítulo 1, vamos lá, versículo 4 e 5. Veja a clareza desses versos. Atos 1, 4 e 5. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem o quê? A promessa do Pai,
a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então aí a promessa está interpretada, né? Vamos mais um pouquinho, para deixar ainda mais claro. Capítulo 2, versículos 38 e 39. Capítulo 2, versículos 38 e 39. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom, no singular, a dádiva, o dom. Que dom é esse? Do Espírito Santo. Agora veja o verso 39. Pois para vós outros é a promessa. Para vós, para vossos filhos e para os que ainda estão longe. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus... Bom, então agora nós estamos ligados a essa promessa. Porque é para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Qual é a promessa então para nós? O Espírito Santo. Vamos lá, mais um texto. Gálatas 3,14. E agora nós vamos para um texto que vai nos ajudar ainda mais com relação ao assunto do Abraão. Veja o que diz Gálatas 3. Vamos ler o verso 6 primeiro. Gálatas 3:6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição no nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, para que o nosso Senhor Jesus fez isso, que está escrito no verso 13? Nos resgatar da maldição da lei, fazendo maldição. Qual o propósito? Está no verso 14. Olha o para. Para quê? Para quê? A bênção de Abraão, vamos devagar. Qual é a bênção de Abraão segundo o contexto? É a justiça de Deus mediante a fé. Porque Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, para que a bênção de Abraão chegasse a quem? Aos gentios. Por meio de Jesus Cristo. Então, depois que essa bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, e os gentios em Jesus Cristo pudessem ser justificados da mesma maneira que os judeus têm que ser, pela fé em Jesus Cristo, qual seria o resultado? Nós, a fim de, nós receberíamos também pela fé o Espírito, mas não só o Espírito prometido. Então, tão claro, né, o texto. Vamos mais um texto. Gálatas, capítulo 4, agora vamos ler de 1 a 7. Aqui vamos dar de mais atenção, porque aqui são dados mais alguns passos, importantíssimos. Vamos ver. Gálatas 4, de 1 a 7. Digo, pois, que durante o tempo em que... O quê? Olha que maravilha. Olha como Paulo vai fazer agora a conexão das ideias. Nós podemos dizer que ele está trazendo todo aquele background do Velho Testamento para a luz do Novo Testamento. Qual é a herança? Qual é a promessa? O que nós temos em Cristo? Para que o Espírito Santo foi dado? O que ele veio fazer em nós? Tudo vai se clarear nesses 7 versículos. Então ele está dizendo, na medida, no tempo melhor, em que o herdeiro é menor. Sabe que tempo é esse? É no tempo em que o herdeiro está aguardando a promessa. Ele está nos tempos do Velho Testamento. Ele ainda não recebeu em Jesus Cristo a bênção da justificação pela fé. Então ele não pode receber o espírito da promessa. Ele é um herdeiro menor. Ele nem nada difere de um escravo, mesmo que ele seja senhor de tudo. Verso 2. Mas está sob tutores e curadores. Você sabe que essa é a linguagem de Paulo para falar sobre a lei, né? Ele já usou no capítulo 3, verso 23, a palavra tutela. Antes que viesse a fé, nós estávamos sob a tutela da lei. Está vendo aí? Ele usou no versículo 24 a palavra aio. Aio no original, pedagogos, significa um instrutor de meninos, um instrutor de crianças, porque são crianças. Precisam de um aio, de um pedagogo, de um instrutor, para então educá-los e levá-los até a maturidade. Então, durante o tempo da lei, havia um aio. O aio era a lei. A lei cuidava daquele povo como um pedagogo, mas o pedagogo não era o filho, era o pedagogo.
E a finalidade do pedagogo era preparar as crianças para o filho. Então Paulo vai dizer no capítulo 3, logo na sequência aí, quando porém veio Cristo, então não estamos mais subordinados ao aio. Né? Tão lindo que ele escreve com relação para os Gálatas com relação a isso. Então, voltando lá no verso 2, tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Palavra que Paulo gosta de usar para se referir a tudo aquilo que dizia respeito à época da lei, aos tempos da lei. Rudimentos. A palavra aí no original é o ABC, o ABCzinho que você aprende lá no jardim da infância, juntar as letrinhas. Né? Agora o verso 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, queria chamar a atenção para os irmãos aqui para duas coisas. Para os irmãos verem como nós precisamos ser cautelosos quando lemos a palavra de Deus, para não passar desapercebido. Aqui no verso 4 ele está dizendo, vindo a plenitude do tempo, Deus faz o quê? Envia o seu Filho. Depois a gente volta aqui nesse texto. Mas olha agora o verso 6. E porque vós sois filhos, de novo a palavra enviou, assim como ela apareceu já no verso 4. No verso 4 ele enviou quem? O seu Filho. E no verso 6 ele enviou quem? O Espírito do seu Filho. Percebeu? Então vamos continuar lá ainda, verso 4. Vai ficando mais claro à medida que formos comentando. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para, propósito, resgatar os que estavam debaixo do aio, da tutela, da lei, né? A fim de que nós recebêssemos, agora vem aqui uma palavra importantíssima, a adoção, huiostesia, a adoção de filhos. E eu não vou entrar em detalhes desse assunto, senão nós não vamos falar nada sobre Abraão nessa noite. Mas você sabe, acho que huiostesia significa o filho criança ser colocado numa posição de maturidade. Porque huios, no grego, significa um filho maduro. E teknos significa um filho criança. Então está dizendo que o Espírito Santo foi enviado aos nossos corações para nós recebermos huiostesia, ou adquirirmos uma posição de filhos maduros, amadurecidos, ou seja, vinho velho em odres velhos. O velho é excelente, maturidade é o propósito de Deus para a igreja, não é? Então, como que ele vai atingir esse objetivo? Através do Espírito Santo da promessa, que é o espírito de quê, segundo esse texto? De adoção, de huiostesia, aquele que vai conduzir os filhos para a maturidade. Então nós recebemos a adoção de filhos. Para que recebêssemos a adoção de filhos? Não perca isso. Para que recebêssemos huiostesia. O Senhor não tem prazer numa creche espiritual. Ele ama os seus filhinhos. Mas é porque Ele ama os seus filhinhos que Ele deseja que os seus filhinhos cresçam. Até que todos cheguemos à plena maturidade, à plena varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não sejamos mais como meninos, agitados e levados ao redor de um lado para outro por todo vento de doutrina, por artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Né? Então, a adoção de filhos fala de maturidade. Verso 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também, herdeiro por Deus. Então, a primeira questão que está absolutamente clara no Novo Testamento. A promessa é o Espírito Santo. Por isso, lá em Lucas, ainda quando Nosso Senhor estava em carne, antes da cruz, ele disse que o Pai daria o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Interessante que Lucas é o único que usa a referência Espírito Santo. Se você ler Mateus e Marcos, eles vão dizer, vós sois maus e sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, e também vosso Pai Celestial vos dará boas coisas aos que lhe pedirem. Mas Lucas coloca essas boas coisas como uma só coisa no singular. E diz que essa boa coisa é o Espírito Santo.
porque ele é o espírito da promessa, ele é o espírito de ruiostesia, ele é aquele espírito, irmão, de Jesus Cristo. Ele é o espírito do Jesus glorificado. Irmão, se você ler atentamente João 7, você vai ficar muito impressionado. E se você ler uma boa tradução, você vai ver que os tradutores tiveram dificuldade demais com aquele texto. Acho que você conhece, de cor, João 7, 37 a 39. Diz assim que estava se aproximando a festa, e aquela festa era a festa dos tabernáculos, quando aquelas escadas do templo eram lavadas pelos sacerdotes. Naquele tempo, o Senhor Jesus se coloca diante do povo e diz assim: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, do seu interior, fluirão rios de água viva. Aí João vai interpretar e dizer assim: isto ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber aqueles que nele crescem. Agora a dificuldade está nesse verso, João 7,39. Porque até esse momento, João está dizendo, o Espírito Santo não era. É a palavra no original. Aí os tradutores ficaram assustados. Como isso? O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é eterno. Não é? Como é que pode estar escrito aqui, até esse momento o Espírito não era? Porque Jesus não havia sido ainda glorificado? É assim que está escrito no original. Então os tradutores foram dar uma ajudazinha para o que o Espírito Santo quis dizer. Aí eles acrescentaram aí na nossa tradução assim: até esse momento o Espírito não fora dado. Mas você não tem isso no original. O Espírito não fora dado, porque Jesus não for glorificado, embora isso seja uma verdade. O Espírito só poderia ser dado quando Jesus fosse glorificado. Está certo isso? Mas ó, veja a ênfase. O Espírito não era porque Jesus não tinha sido glorificado. Sabe qual é o sentido disso? Irmão, em primeiro lugar, não tem nenhum versículo no Velho Testamento em que o Espírito Santo receba esse nome, Espírito Santo, como ele recebe no Novo Testamento. Só tem 3 versículos, 2 em Isaías 61 e 1 no Salmo 51, 10, que usam a palavra Espírito Santo. Mas o hebraico não é a palavra Espírito Santo, é Espírito da sua santidade. Se referindo ao Espírito de Jeová, ao Espírito do Deus que é santo, ao Espírito desse Deus triuno. Falando de modo geral, é o Espírito da sua santidade. Compreendeu a ideia? O Espírito Santo só é chamado de Espírito Santo no Novo Testamento. Porque no Novo Testamento, ele foi singularmente visto e experimentado, não como o Espírito, digamos, o Espírito de modo geral, o Espírito da Trindade, mas especificamente falando como o Espírito de Jesus, do Jesus glorificado. Os irmãos estão conseguindo perceber a diferença? Tem 2 Espíritos então? Ou quem sabe tem 3? Tem o Espírito do Pai, tem o Espírito do Filho e tem o Espírito Santo. É claro que só há um Espírito. Mas no Velho Testamento ele foi chamado de modo geral. Ele é o Espírito do Deus Santo. Compreendeu isso? Mas no Novo Testamento ele é personalizado. Personalizado. O Espírito Santo. Nosso Senhor Jesus foi quem falou. João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Ele não usou agora o termo geral, aquele termo do hebraico. Ele está se referindo a uma questão específica. Chamando esse Espírito, personalizando esse Espírito como o Espírito Santo. Vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então o Espírito não era neste sentido. Quando nós hoje na Nova Aliança recebemos o Espírito Santo, estritamente falando, o que nós recebemos? Segundo o texto de João 7, segundo o ensino de Atos, nós recebemos o Espírito do Jesus glorificado. Ou seja, quando você olha para o Espírito, de modo geral, pensa no Velho Testamento, o Espírito da sua santidade, o Espírito do Deus triuno, vou te fazer uma pergunta. Esse Espírito já tinha passado pela experiência de tocar, de estar incorporado em alguém com carne humana? Não. Mas e quando o nosso Senhor Jesus faz carne? Em primeiro lugar, quem que prepara um corpo para ele no ventre de Maria? O Espírito. Então aquele corpo é preparado no ventre de Maria pelo Espírito. Por isso lá na oferta de manjares, a flor de farinha misturada com azeite. Sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me preparaste. Depois quando ele entra no Jordão, ele é ungido pelo Espírito Santo. Assim como na oferta de manjares, o óleo era derramado sobre a oferta. Não apenas em, mas sobre. Então o Senhor Jesus exerce todo o seu ministério na dependência do Espírito Santo. Hebreus diz que ele se oferece na cruz
pelo Espírito eterno, sem mácula se ofereceu a Deus. Então, quando ele cumpre como homem tudo aquilo que tocava aos propósitos de Deus e é exaltado, ressurreto, ascenso e exaltado, entronizado, Atos 2,33 diz que ele, o Jesus glorificado, ele recebe do Pai a promessa do Espírito. Atos 2,33, versículo tão importante. Atos 2,33. Exaltado, pois, à destra de Deus, quem está lá? O Filho de Deus? Não. O Filho de Deus feito homem. O Senhor Jesus levou a humanidade santa dele para dentro da divindade. Coisa que antes a divindade não tinha. A divindade nunca teve humanidade. A divindade sempre teve divindade. A divindade só e sempre teve natureza divina. Mas naquele momento da encarnação, a natureza divina vem tomar lugar a par e passo com a natureza humana. Elas não se confundem, não se fundem, não se misturam, mas elas caminham de uma forma inseparável. De tal forma que tudo que Jesus faz, ele faz sendo Deus e faz sendo homem ao mesmo tempo. Então, quando ele é exaltado, é o Deus homem quem é exaltado. Quando ele recebe o Espírito Santo, é o Deus homem que está recebendo o Espírito Santo. E quando ele derrama o Espírito Santo, o que ele derrama é o Espírito do Jesus glorificado. Por isso que em Gálatas capítulo 4 diz, Deus enviou o Espírito do seu Filho. Especificamente, o Espírito do Jesus glorificado. Que coisa maravilhosa isso. Porque esse então é um Espírito que conhece a experiência humana. Ele vivenciou a experiência humana na pessoa de Jesus. Foi ele quem fortaleceu o Senhor Jesus nas suas tentações. Foi ele quem habilitou o Senhor Jesus para viver uma vida perfeita e sem pecado. Irmão, será que nós temos pensado adequadamente sobre isso? E é essa a promessa que toda a palavra do Novo Testamento vai dizer que a velha aliança estava esperando. Vão para Jerusalém, nosso Senhor Jesus disse, e espere a promessa do Pai que de mim ouvistes. Eles foram para lá para receber esse Espírito prometido. Aqueles que seria capaz de habilitá-los para viver uma vida santa, plena, perfeita, humilde, poderosa, como nosso Senhor Jesus viveu. Por isso a ênfase bíblica é tão importante sobre viver no Espírito, andar no Espírito, ouvir o Espírito, permanecer no Espírito, orar no Espírito, não é? A ênfase sobre o Espírito. Então essa é a promessa. Agora, vamos para o texto de Gênesis, para ver se conseguimos terminar por hoje. Gênesis capítulo 12. O que tem ficado claro então até aqui? Confiamos no Senhor para isso. Em primeiro lugar, a promessa é o Espírito Santo, esse Espírito de adoção. A herança qual é, na linguagem do Novo Testamento? A nossa herança é, digamos assim, e me ouça com cuidado aqui, não apenas Cristo, mas a plenitude de Cristo. Quando o Senhor chamou o povo para entrar em Canaã, não era apenas para entrar em Canaã, mas era para conhecer as riquezas insondáveis daquela terra. Porque era uma terra que mana leite e mel. Iam comer das riquezas da superfície, mas deveriam também cavar dos montes o cobre, não é? Porque a terra tinha riquezas lá no seu subterrâneo também, não é? Então, a terra de Canaã não fala apenas de Cristo. Ela fala especificamente na palavra de Deus das riquezas insondáveis de Cristo, ou da plenitude de Cristo. Então, irmãos, são dois passos aqui. Deixe-me tentar te ajudar também com isso. É importante para a nossa visão espiritual. O povo de Deus, quando saiu do Egito, que está aqui, e veio para Canaã, que está aqui, ele não passou por uma água só. Ele passou por duas águas. Ele passou pelo Mar Vermelho, que segundo 1 Coríntios 10, tipifica o nosso o quê? Batismo. Lá diz batizados tanto na nuvem quanto no mar, com respeito a Moisés. Mas essa segunda água, o Jordão, pela qual passou só a segunda geração, porque a primeira tipificava a carne, que não pode herdar o reino de Deus, mas a segunda foram aqueles que ouviram o deuteronômio e receberam a palavra de Deus repetida a eles, que se fez real para eles. Então entraram e herdaram aquilo que o Senhor tinha. Esses passaram a segunda água, e a segunda água foi o Jordão. Então, para entrarmos na plenitude de Cristo, nós não podemos fazer isso apenas passando pela primeira água.
apenas pelo batismo em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos conhecer o caminho da cruz, que é o do que o Jordão fala. O caminho da cruz. Para que então nós possamos entrar na plenitude da herança. 2 águas. Sabe o último inimigo que o povo de Deus destruiu em Canaã? Filisteus. Sabe quem eram os filisteus? Sabe de onde eles saíram? Do Egito também. Sabe para onde eles foram? Para Canaã também. Só que eles não passaram por nenhuma das 2 águas. Eles deram a volta por terra seca, claro. Né? Esse é o filisteu. Mas o povo de Deus passou pelo Mar Vermelho, que tipifica o batismo em Cristo, e passou pelo Jordão, que tipifica a nossa identificação, experimentalmente, com o morrer de Cristo. 2 Coríntios 4. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que sua vida se manifeste em nosso corpo mortal. Então a herança, na linguagem do Novo Testamento primeiro, a herança tipifica o quê? A plenitude de Cristo. Agora vamos ver o trabalho de Deus no herdeiro. Vamos começar então com Gênesis capítulo 12. E nós temos mais 15 minutos só, então eu vou colocar isso de uma forma bem objetiva para os irmãos podem meditar por si mesmos depois. Primeira coisa, irmão, não há nenhum problema com a promessa de Deus. Nenhum problema. Então, se você olhar primeiro aqui na história de Abraão com cuidado, você vai ver que a promessa de Deus, ela sempre foi reafirmada. Na verdade, o primeiro chamado de Abraão, você não tem em Gênesis capítulo 12. O primeiro chamado de Abraão está registrado em Atos capítulo 7, versículo 2. Quando Estevão dá testemunho sobre a história de Deus com o povo de Israel, ele diz assim: o Deus da glória, Atos 7:2, se você quiser conferir. O Deus da glória apareceu a Abraão, quando ele estava onde? Muito claro lá o texto, em Ur. Agora, se você ler aqui, Gênesis 11, parte final, e Gênesis 12, você vai ver que a história de Deus com Abraão começa em Gênesis 12, versículo 1. Quando diz: disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Está certo isso? E olha um versículo antes, em Gênesis 11, 32. Aonde que Abraão está? Em Harã. Exatamente. Ele não está em Ur, ele está em Harã. Então já é um passo depois. Ele estava em Ur alguns versículos antes. Olha lá no verso 28 do capítulo 11. Morreu Harã na terra do seu nascimento, em Ur dos caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. Abraão e Naor tomaram para si mulheres e etc. Está vendo? Aqui em Ur. Mas aqui, em Gênesis 11, 28 e 29, não está registrado o chamamento de Deus. Deus fez um chamamento para ele aqui. Aqui em Gênesis 11, 28. Mas não está registrado aqui. Está registrado em Atos 7:2. Você leu lá, Atos 7:2? O Deus da glória apareceu a Abraão quando ele estava em Ur, na Mesopotâmia. E o que Estevão disse, né, pelo Espírito Santo, né, é palavra inspirada, não é isso? O que Estevão disse? Que o Senhor falou para ele lá em Ur: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Isso foi em Ur. Então Abraão sai, mas ele só sai da terra, não é? Ele sai com a parentela. Entendimento espiritual, visão espiritual é o começo de tudo. Nós não podemos fazer nada sem visão da glória do Senhor, sem visão de quem Ele é. Nós vamos trocar os pés pelas mãos. Nós vamos querer fazer coisas para Deus. Nós vamos achar que Ele fez um grande favor quando nos salvou. Foi uma aquisição maravilhosa para o seu reino. Né? A não ser que nós vejamos bem quem Ele é. O Deus da glória apareceu a Abraão. Irmão, sabe a história da tradição aí? Muito interessante, que acho que é bom os irmãos conhecerem. Sabe quantos tipos de ídolos diferentes havia em Ur dos Caldeus, segundo a história? 2.000. 2.000. E segundo a história, a família de Abraão manufaturava ídolos. Então podemos dizer assim, que Abraão tinha 2.000 velas acesas ao redor dele. 2.000 velas, para tentar iluminar o caminho. Até que um dia, lá em Ur, o que aconteceu? O Deus da glória apareceu a Abraão. Irmão, você pode ter 20.000 velas, mas quando o sol está a pino, o sol do meio-dia, nenhuma delas emite luz nenhuma, tem valor nenhum. Então, quando o Deus da glória, aquele que é o resplendor da glória, segundo Hebreus 1, ele aparece a Abraão,
as 2.000 velas perdem o significado, da noite para o dia. Então o que Abraão vai fazer agora? Ele não vai seguir mais nenhuma vela, mas ele vai tomar o que ele tinha e vai começar então a viver diante desse Deus que se revelou a ele, uma vida de altar, armando seus altares e seguindo a revelação do Deus da glória. Então ele deixa Ur, porque o Deus da glória, visão espiritual, apareceu a Abraão. Que necessidade nós temos de visão espiritual. Quanto nós precisamos orar para que o Senhor abra os nossos olhos. Irmãos, nossos corações, como assembleia, como irmãos, como irmãs, precisa estar ocupado com a glória de Cristo. Não perca muito tempo se ocupando com outras coisas, irmão. Que estejamos ocupados com a glória dele, contemplando a força da sua glória, como vimos ontem Davi naquele Salmo 63. Porque é contemplando essa glória que nós, igreja, seremos transformados na sua própria imagem. Então o Deus da glória aparece a Abraão em Ur. E agora Gênesis, capítulo 12. Agora em Harã, é um segundo passo. De novo o Deus da glória vai se mostrar a Abraão e dizer: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Você vai ver a mesma promessa em linhas gerais, né? Você vai ver alguns elementos a mais acrescentados. O Senhor vai reiterando a promessa e dissecando um pouco mais a promessa. Mas o fato é que a promessa é imutável. Não há nenhum problema com a promessa não muda, porque quem fez é o Deus da promessa. Quem que precisa mudar? Quem que precisa se adequar à promessa? O herdeiro da promessa. A dificuldade está com o herdeiro da promessa. Deus tem aquela promessa, e Ele quer depositar aquela promessa em um herdeiro, mas esse herdeiro precisa se tornar idôneo. Amanhã nós vamos ver isso na vida de Paulo. Idôneo, adequado à promessa. Percebe? Quão importante é isso? Então o Senhor chama esse herdeiro e vai tratando com ele até levá-lo à maturidade da promessa. Então, vamos lá com relação aos 4 altares, rapidamente. O primeiro deles, observa no versículo 7. Gênesis 12, 7. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, mais uma vez, irmão. Ele já falou isso em Ur, nós vimos lá através de Estevão, em Atos 7. Ele já falou em Harã, nós vimos em Gênesis 12, versículo 1 e 2, é a promessa de novo. Agora ele vai falar a terceira vez aqui em Canaã, porque se você olhar no verso 5, parte final, você vai ver que eles partiram para a terra de Canaã, o que diz aí? E lá chegaram. Então já tem um terceiro estágio aqui, de Ur para Harã, de Harã para Canaã. E em os 3 lugares o Senhor está reiterando a promessa, certo? Então quando eles chegaram em Canaã, que acontece no verso 7, apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei a tua descendência essa terra. Mais uma vez a promessa reafirmada. Agora, a primeira vez, então, na história de Abraão, o que ele faz? Ele edifica ali um altar ao Senhor que lhe aparecer. O primeiro altar. Então, irmãos, vamos chamar esse altar, acho que podemos chamar esse altar, de o altar da consagração. Quando Abraão, então, pela terceira vez, ele tem a promessa de Deus reiterada, ele já tem uma clareza a respeito desse Deus da glória, ele oferece então a ele tudo o que ele é e possui. Consagração. Consagração não é o último passo da vida cristã. Consagração é o primeiro passo da vida cristã. Irmão, não sei quanto aos irmãos, mas quanto a mim, me lembro que quando jovem, podendo falar de uma maneira bem honesta, eu tinha muito medo de consagração. Sabe como eu me via? Uma figura, assim como uma banana. E acho que pelo meu tamanho, uma banana nanica, né? Aquela bem grande. E quando eu fosse colocado nas mãos de Deus, sabe o que ele ia fazer? Descascar aquela banana, né? Despir de tudo. Deixá-la só no caroço, né? Descascar, despir. Essa era a minha visão de consagração. Consagração, consagrar ao Senhor é algo perigoso. Ele vai mexer, ele vai tirar, ele vai privar, não é? Você vai viver uma vida, quem sabe, aí meio monástica. Tudo que você chama de prazer, Deus vai tocar. Né? Mas, irmão, sabe qual é o nosso problema? Não é que nós anelamos muito prazer, é que nós anelamos pouco prazer. Davi, quando começou a entender quem era Deus, e escreveu aquele Salmo 43, ele fala assim, então eu irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. A minha grande alegria. Ele
Já dizia uma irmã chamada Margaret Barber, aquela querida missionária, foi tão útil nas mãos do Senhor, inclusive auxiliando nosso irmão Watmani. Ela dizia assim: nosso Deus se coloca no exato lugar de tudo aquilo que Ele leva à morte em nossas vidas. Ele se coloca no lugar de tudo que Ele leva à morte em nossas vidas. Muitas vezes, irmãos, nossos olhos veem a adaga que trabalha o sacrifício, mas não vê a mão que segura a adaga. Foram as mesmas mãos de amor que foram por nós traspassadas. As mãos do Senhor são para nós o lugar mais seguro do universo. E as nossas mãos, o lugar mais terrível e mais perigoso. Mas para compreendermos isso, o que o Senhor faz conosco? Altar em altar. Altar em altar. Revelação em revelação. Para que de altar em altar nós possamos render a Ele tudo aquilo que Ele requisita em cada altar, em cada estágio. Então esse primeiro altar marca essa consagração na vida de Abraão, quando ele entrega, né, primeiro passo. Agora veja logo em seguida, versículo 8. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, você sabe que Betel significa a casa de Deus, né? Então ele arma a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Que palavra interessante essa Ai, que deu nome a essa cidade. Quando Abraão olhava para um lado, quando ele armou esse segundo altar, de um lado ele tinha Betel, a casa de Deus. Do outro lado ele olhava e tinha Ai. Sabe o que significa Ai? Um monte de ruínas. E creio que se formos interpretar essa tipologia aí, nós podemos dizer que tipifica o mundo. Então esse segundo altar, acho que podemos chamar de o altar da separação. Quando Abraão está ali entre a casa de Deus e o mundo. E essa é uma separação muito real, que precisa acontecer nos nossos corações. Se Deus tem nessa terra uma casa, um lugar de habitação, esse devia ser o objeto dos nossos corações, né? Mas é necessário o trabalho do altar para que nós não vivamos uma vida dividida entre Betel e Ai, entre Betel e o montão de ruínas. Abraão arma sua tenda ali, entre Betel e Ai. Sabe o que acontece? Um teste. A palavra de Deus vai dizer que havia fome naquela terra. E a fome sempre é um teste, assim como na época de Ruth. Lembra? Quando houve fome nos dias de Juízes, então aquele homem rico, o Elimeleque, ele sai daquela terra por medo da fome. Ele não passou fome. A fome foi um teste. Ele saiu dali por medo da fome. E nós vimos o resultado lá. Não é? Da mesma maneira aqui, Abraão, ele vai para onde por causa da fome? Para o Egito. E não vamos entrar nos detalhes, você sabe o que acontece ali. Mas sabe o que Deus faz com ele? Deus traz Abraão de volta para aquele lugar onde primeiro ele havia armado o seu altar. Sabe o que aconteceu naquela história no Egito? Uma perda de tempo com relação aos propósitos de Deus. Nós precisamos admitir isso, irmãos. Muitas vezes nós somos muito prontos a dizer que todos esses nossos descaminhos e esses nossos desvarios, eles são usados para o nosso benefício. Ah, amém. Amém, porque Deus é soberano e Ele sabe usar até mesmo nossa tolice para produzir algum bem. Esse é um lado. Mas o outro lado que nós precisamos admitir é que a nossa tolice nos faz perder muito tempo diante do Senhor. E o Espírito Santo gasta muito mais tempo nos corrigindo do que nos ensinando. Essa é a verdade, não é? E não devia ser assim. Nós podíamos caminhar mais, de forma mais retilínea, fazendo curvas mais rápidas, talvez, nesse propósito do Senhor. Mas nós oferecemos tanta resistência, de tantas formas, não é? Então Abraão vai para o Egito, buscar o alimento no Egito. Sabe o que acontece? Olha Gênesis 13. Ele não quer sair do Egito, não. Ele é expulso do Egito. Porque você sabe, ele quer colocar a mulher dele ali, diante do faraó, para ele ser bem recebido pelo faraó, porque Sara é muito bonita. Quando ele vê essa mulher aqui, ele vai me abençoar por causa dessa mulher. E ele faz uma tramóia carnal no Egito, para ele ser abençoado. É isso que ele faz, não é? Mas por causa dos propósitos de Deus, o Egito vomita Abraão. O faraó fala: sai daqui, Abraão, vai embora, leva tudo que é teu. Então Deus vai me amaldiçoar, não é? Porque quando nós somos separados do mundo, nós não temos mais lugar nele. Deus nos chamou com eterno, soberano propósito, né? Então,
Gênesis 13 diz, ele saiu do Egito, veja lá, 13:1. E ele vai caminhando para o Neguebe, que também você tem lá em Gênesis 12:9. Né? Ele está fazendo o caminho de volta. O que ele fez de ida, ele está fazendo de volta. Olha o verso 3, Gênesis 13:3. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Você acha que o Espírito Santo registrou isso aqui à toa? Não tem nenhum propósito nisso aqui? É claro que não. Ele está dizendo que Abraão fez um movimento de ioiô. Né? Abraão foi lá no final da corda, né? E agora ele volta para o mesmo lugar. Uma perda de tempo. Ele aprendeu algumas lições? Sim, amém. Mas ele não precisava ter ido ao Egito. Né? O povo de Israel poderia entrar em Canaã com quanto tempo depois que eles saíram do Egito? Segundo a narrativa bíblica, em 1 ano e meio. Havia uma jornada de 11 dias entre um ponto e outro. Você fala, então eles podiam fazer em 11 dias. Não, porque eles estavam caminhando como um povo de quase 3 milhões de pessoas. Né? Então eles levaram, num processo normal, 1 ano e meio, segundo números, para chegar em Cádiz. E porque eles foram rebeldes, mais 38 anos. Né? Os 38 anos não seriam necessários, porque com 1 ano e meio eles estavam na porta da herança. Mas eles desprezaram a herança. Então, irmão, será que nós não temos visto com clareza que essa questão de herança depende tanto da nossa resposta ao que Deus tem nos falado? Será que nós continuamos tendo, de alguma maneira, uma visão leviana da graça de Deus? Que a graça de Deus nos faz cruzar os braços e aguardar que Ele faça tudo em nós? Será que já temos visto que a graça de Deus, ela é para suportar nossa responsabilidade? Ela traz suporte para a nossa responsabilidade humana? Ela nunca vai interferir e nem anular a nossa responsabilidade humana. Nunca. Ela vai dar suporte para a nossa resposta. Então, Gênesis 13, Abraão volta até o lugar onde primeiro estivera o seu altar. Esse foi o segundo altar, que fala então de separação, de santidade. Vamos para o terceiro, rápido para podermos concluir. Capítulo 13, versículo 18. E Abraão foi mudando as suas tendas até habitar nos carvalhais de Manre. Manre significa força. Que estão junto a Hebrom. Hebrom significa comunhão. E levantou ali um altar. Mais uma vez, ao Senhor. O terceiro altar. Acho que podemos chamar esse altar de o altar da comunhão. Sabe o que acontece aqui com Abraão? Os pastores de Ló e os pastores de Abraão começam a brigar. Porque o propósito de Deus, com relação à promessa, era para Abraão, não era para Ló. Então eles começam a ter desavença entre eles. Não é assim? Então Abraão fala assim para Ló, escolhe para onde você quer ir, nós não podemos andar juntos. Se você for para lá, eu vou para cá, se você vier para a esquerda, eu vou para a direita. E a palavra diz que Abraão viu, Ló viu as campinas do Jordão. Certamente era um lugar bom para criar gado. Ele tinha muito rebanho, né? Então ele levou o seu rebanho para a terra boa, para o rebanho. Ele escolheu segundo sua vista, ele viu as campinas do Jordão. Mas sabe o que tinha atrás das campinas do Jordão? Sodoma. Esse é o caminho da teologia da prosperidade. Se você levar o teu rebanho para onde tem pasto, o resultado é Sodoma, atrás dele. Então foi para lá que Ló foi. Foi armando as suas tendas, diz a palavra em Gênesis 13, até Sodoma. Mas depois que Ló se separa dele, sabe o que o Senhor fala para Abraão? Ele fala assim, Abraão, agora, não antes, agora levanta os teus olhos. Olha essa terra. Todo esse limite que você está vendo eu te darei. Mas não é só olha, ele diz assim, percorre. Veja lá, versículo 17. Gênesis 13, 17. Olha que lindo versículo. Levanta-te, percorre esta terra. Lembra Colossenses 2, 6? Assim como recebestes a Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Então ele diz para Abraão, percorre essa terra. Mas não só isso. Percorre no seu comprimento e na sua largura. Sabe que você consegue ler esse versículo sem lembrar de Efésios 3? Junto com todos os santos, possamos compreender qual o comprimento e a largura, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Né? Então, percorre essa terra, na sua largura, no seu comprimento, eu te darei.
E Abraão foi mudando as suas tendas e foi habitar nos carvalhais de Manre, junto a Hebrom, terceiro altar. Agora o último para terminarmos. Gênesis, capítulo 22. Irmão, sabe o que acontece aqui? Primeiro no versículo 15, Gênesis 22, 15. Só para nos lembrarmos aqui que, mais uma vez, a promessa é reiterada. O Senhor não muda a promessa. Então ele diz assim, Gênesis 22, 15. Bradou o anjo do Senhor para Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, certamente te multiplicarei. Ele já tinha falado isso para esse herdeiro muito tempo atrás, quando ele tinha 75 anos. Quando ele saiu de Harã, ele já tinha ouvido isso a segunda vez, né? E agora ele está aí, com mais de 25 anos depois, a promessa reiterada. Então eu queria chamar a atenção dos irmãos primeiro para isso. Eu te multiplicarei como as estrelas do céu, a areia da praia do mar, tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porque obedecestes a minha voz. Né? Agora olha o verso 9 desse capítulo 22. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, o seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Esse texto é muito rico para nós podermos compartilhar detalhes. Maravilhosamente rico. Vou só chamar a atenção dos irmãos para uns poucos pontos, para depois você meditar por você mesmo. Em primeiro lugar, por que esse quarto altar fala da maturidade de Abraão? Porque, nesse momento, Abraão está tipificando Deus o Pai. Porque ele está oferecendo naquele altar quem? O seu próprio filho. E nós sabemos que Isaque, Paulo vai interpretar isso para nós lá em Gálatas, Isaque é um tipo claro, bíblico, do próprio Cristo, do próprio filho. Então Abraão chegou a uma maturidade tal em Deus, que nessa atitude de obediência dele, ele está tipificando o coração de Deus, o Pai. As palavras de Gênesis 22 no início são muito impressionantes. Quando o Senhor diz assim, me oferece o teu filho, não apenas teu filho, o teu único filho, e não apenas teu único filho, mas Isaque, a quem amas, percebe? Então ele é um tipo de Deus o Pai. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu unigênito filho, não é? Então esse é o altar de maturidade. Segunda coisa, sabe por que o Senhor pediu Isaque para Abraão? Porque, irmão, esse patriarca e outros, eles andavam no princípio de altar e tenda. Sabe o que isso significa? Que tudo aquilo que nós recebemos de Deus e que passa pelo altar pode ser armazenado em nossa tenda de peregrino, para caminharmos com o Senhor. A tenda é um prolongamento do altar. Mas tudo aquilo que nós levarmos na nossa bagagem e guardarmos na nossa tenda, que não tiver passado pelo altar, tem o potencial de nos corromper, de nos contaminar. Então, quando Abraão recebe Isaque, esse filho da promessa, no qual seria chamada toda a sua descendência, ele recebe um maravilhoso dom. E que dom! Imagina Abraão com a idade que ele tinha, um velho, observar a mulher dele que era estéril, além de estéril também estava além da idade de gerar filho, quem sabe passando perto dele assim, arrastando aquele chinelinho assim, né? E Abraão pensava assim, será que vai sair algum filho daí? Não é? Imagina isso. Mas o Senhor falou, em Isaque será chamada a tua descendência. Ele olhou e certamente disse, não vai ter jeito de jeito nenhum. Então deixa eu dar o meu jeito. Teve a ajuda da própria Sara para dar o jeito dele. E produziu o seu fruto da carne, Ismael. Né? Mas o Senhor não muda a sua promessa. O Senhor não muda os seus propósitos. É o herdeiro da promessa quem tem que ser mudado. E não a promessa. Então o Senhor chama Abraão e diz a Abraão, é em Isaque que será chamada a tua descendência. Né? Então, quando Isaque nasce, irmão, não tenha dúvida. Abraão, como que imediatamente coloca o Isaque na tenda e não no altar. Porque ele recebe esse maravilhoso dom. Toda a esperança de Abraão, inclusive esperança em Deus, estava depositada naquele dom maravilhoso, Isaque. Então, de alguma maneira, o coração de Abraão estava ligado ao Isaque, ao dom de Deus. Agora chega nesse altar da maturidade, o Senhor pede esse dom. Coloca esse Isaque no altar.
E por que não foi necessário, quando Abraão levanta aquele cutelo, que ele literalmente sacrificasse Isaac? É muito claro. É porque o que Deus queria não era o sacrifício de Isaac. O que ele queria era o sacrifício de Abraão. E quando ele obteve o sacrifício de Abraão, quando ele obteve o coração de Abraão circuncidado, quando ele pôde circuncidar Isaac do coração de Abraão, então Isaac não precisava ser sacrificado, porque ele já obteve o seu propósito, o seu objetivo no coração de Abraão. Agora Isaac realmente foi colocado no altar. Então Abraão podia desamarrá-lo vivo de sobre a lenha. Abraão amarrou lá, lembra? Abraão podia desamarrá-lo, tirá-lo de lá e guardar Isaac na tenda. Porque agora Isaac passou pelo altar. Mas enquanto Isaac não havia passado pelo altar, Isaac foi um problema na vida de Abraão. Porque o coração de Abraão se ligou ao dom de Deus. Esse é o segundo ponto importante. E em terceiro lugar, quando o Senhor recupera Isaac, Hebreus 11 vai nos dizer, e Romanos capítulo 4, Hebreus 11 vai nos dizer que da morte, Deus figuradamente o recobrou. Expressão interessante. Figuradamente o recobrou. Ou seja, aquele fato, espiritualmente falando, foi tão real que aquela morte literal física realmente não era necessária. Ele recuperou Isaac figuradamente, da morte. Hebreus capítulo 11, você vai ver lá. Agora, Romanos 4 fala uma outra coisa, também muito preciosa, e eu quero terminar citando isso. Quando Paulo cita Abraão, falando sobre o exemplo da justiça pela fé, ele diz assim, que Abraão creu em Deus de duas maneiras. Veja, no Deus que ressuscita os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Perceba aqui, qual que é citado primeiro? O Deus que ressuscita os mortos. Esse é citado primeiro. Mas essa foi a experiência da maturidade de Abraão. Porque, em primeiro lugar, ele aprendeu a crer no Deus que chama à existência coisas que não existem. Por quê? Porque Isaac nasceu de uma situação impossível. Deus chamou à existência coisas que não existem, que era impossível. Isaac nascer. E depois veio a sua experiência, que Deus era capaz de recuperá-lo, mesmo de entre os mortos. Mas quando Paulo cita, ele coloca essa segunda experiência primeiro. Por quê? Porque essa é a sua experiência da maturidade. Porque, em primeiro lugar, ele conhecia Deus assim. Não como Deus que chama à existência coisas que não existem. Esse ainda é um conhecimento primário, embora tão tremendo. Né? Ele chamou o universo do nada, como Hebreus 11 também vai nos dizer. As coisas que existem foram criadas daquelas que não existiam. Né? Mas Abraão foi muito além disso. Não apenas do Deus que dá, do Deus que cria, do Deus que faz, mas do Deus que ressuscita os mortos. Ou seja, ele conheceu a Deus como aquele que é. Então ele se tornou idôneo, agora sim, adequado, para ser o vaso da promessa, o herdeiro da promessa. Então, irmãos, enquanto nós, herdeiros, somos menores, em nada diferimos de escravo. Mas Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, o Espírito da ruiostesia, o Espírito da adoção. Para quê? Para que nós conheçamos as riquezas insondáveis de Cristo. E nós possamos entrar na plenitude, chegar até a plenitude, a plena varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. O que pode nos impedir? Nada. Porque toda vitória necessária foi conquistada pelo Senhor na cruz do Calvário. Experimentalmente falando, o que poderia nos impedir? Só a nossa resistência. Só a nossa falta de desejo. Ao que o Espírito Santo tem requerido dos nossos corações. E por isso o Senhor usa os altares. Em cada altar ele quer nos ensinar uma questão prática. Né? Me entrega isso, me rende aquilo, isto é meu, você é meu. Então que o Senhor nos ajude a ver isso com mais clareza. E sejamos então vasos adequados, onde ele possa depositar a sua promessa, para que todos cheguemos a essa plena varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém. Vamos orar. Senhor, mais uma vez nós nos entregamos a Ti, nós entregamos a Tua palavra a Ti, pedimos ao Senhor que continue usando-a nos nossos corações como espada afiada de dois gumes, dividindo em nós alma de espírito, sondando nossa mente, nosso coração e tirando de nós tudo aquilo que é resistência, que é antagônico ao que o Senhor tem no coração com relação a nós.
temos contemplado quão grande é o nosso chamamento, Senhor, mas te pedimos que queremos responder completamente a Ele. Não nos deixe estar onde estamos. Ajuda-nos, encoraja-nos para avançarmos. Abre nossos olhos para contemplarmos mais as riquezas do Senhor. E nos habilita, Senhor, para andarmos em Ti, avançarmos em Ti, até a plena varonilidade. Para que o Senhor obtenha em nós a Tua herança, a Tua satisfação. Te pedimos isso confiadamente, com gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém.